Estamos aí agora com o diagrama em blocos do Samsung SM-A730F. Esse é o diagrama em blocos do smartphone, onde nós podemos ver o Power Manager do lado direito na parte de alimentação, chamada Power Part. Então aqui eu tenho a parte de alimentação junto com o áudio, afinal o Power Manager também engloba a parte de áudio. E aqui é toda a parte de alimentação do smartphone. Eu tenho aqui também o bloco lógico, da parte lógica, o System, o Control, denominado AP, do processador Exynos 7885, 2.2 GHz, Dual Core, mais 1.6 GHz GPU. Então essa aqui é a parte lógica, 4 GB de DDR4, 1866 MHz. Então aqui eu tenho a parte Power, a parte lógica, bem do lado direito embaixo eu tenho a parte do display, do LCD, da interface gráfica com o nosso display, com o nosso Octa, o nosso módulo Octa, que é o nosso módulo display OLED, ou Super AMOLED. Eu tenho também o conector do SIM 2, as chaves de volume, o SIM 1 e a memória NAND. Aqui eu tenho a memória NAND, que é, na verdade, uma memória eMMC. Eu tenho a memória eMMC de 32 GB, eMMC 5.1. Então aqui eu tenho a parte lógica, a parte de memória, a parte de driver do módulo do display, a parte de power e a parte de áudio. E aqui do lado esquerdo, na parte superior, eu tenho a parte de RF, com a antena inferior, que é a antena 2, e a lower antena 1. São duas antenas inferiores. E eu tenho as duas antenas superiores bem aqui no lado esquerdo, mais para o centro. Essa parte aqui é a parte de RF, onde eu tenho os amplificadores LNAs, os PAs, os PANs de saída. Então vamos dar um zoom aqui e falar um pouco mais sobre a parte de RF. Ainda não falamos muito da parte de RF, chegou a hora de falarmos um pouco sobre a parte de RF. Então nós percebemos aqui que eu tenho duas antenas nas partes inferiores do aparelho e duas antenas nas partes superiores do aparelho. Essas antenas são denominadas lower antenas, antena 1 e 2, e upper antenas 1 e 2. Porque eu tenho antenas para mid-band, MH, para banda baixa, low band. Então eu tenho várias antenas para banda baixa e banda alta de frequência 2G, 3G, 4G, etc. O que é uma antena? É um elemento capaz de irradiar e captar sinais de radiofrequência. Essas antenas estão sintonizadas de acordo com a banda de frequência que ela está sincronizada. Então o tamanho, o tipo, o aspecto da antena, a antena 1 é para low e mid band, LMB. A antena 2, high band, banda alta, frequência maior, frequência média e baixa. Então a gente consegue ver isso aí, o RX, o PRX. Das antenas, eu tenho aqui nas antenas, vão entrar e sair sinal de RF. Sai TX e entra RX. A entrada e saída de RX, TX, eu vou ter um duplexer aqui, um diplexer. Esse diplexer vai balancear o mid-band com o low-band, vai chavear aqui, se é banda baixa ou banda média. Aí eu tenho aqui agora o front-end módulo. O front-end módulo é aquele primeiro componente que vai receber o sinal de RX. É o front-end, parte de entrada front-end. Aí eu vou ter aqui a saída de 3G e LTE. Eu vou ter aqui a saída de RX de 2G. A saída de RX de 2G de outras bandas também. Banda 8 e banda 1. Estão conseguindo perceber as bandas aqui, ó? Banda 1 e banda 8. E aqui eu tenho um amplificador e um filtro. Olha aqui, ó. Eu tenho filtros aqui, ó. Filtros na banda 1, filtros na banda 2. E esses filtros vão aplicar ao transceiver. Quem que é o nosso transceiver? É o nosso processador de RX-TX. Já aqui na parte de baixo, eu tenho a parte de TX, saindo o sinal de transmissão dos PAs. Olha o PA aí, ó. PAN, PA módulo. Sai do PA, vai para cá, 2G, manda para o front-end e sai pela antena. Então na parte de cima eu tenho a entrada de RX, na parte de baixo eu tenho a saída de TX para as bandas 2, banda 13, banda 4 e banda 66. Então embaixo eu tenho TX e em cima eu tenho RX. E agora eu tenho a análise da antena 2, que é banda alta, HB. A banda alta eu tenho o mesmo chaveamento aqui, ó. Eu vou ter
o TX, o RX e o TX pelo meu PAN. Aqui eu tenho o LNA, que vai amplificar o sinal de RX, quer dizer Low Noise Amplifier, e o PA, que vai amplificar o sinal de TX. Então aqui a banda 7, por exemplo, banda 7 TX, o sinal sai do transceiver. Então aqui eu tenho meu pacote de dados ou voz compactado em dígitos, bits binários, né? Tem meu pacote de dados digitais aqui, vai ser modulado, amplificado, vai passar por um filtro, vai mandar para o duplexer e vai ser irradiado pela antena. E o receptor vem para cá também da mesma forma, porque a antena é full duplex, transmite e recebe sinais pela antena. E eu tenho também uma parte bem parecida na upperantena, na antena superior. Então eu tenho antena superior e inferior. Vamos fazer agora a análise da antena superior, da banda low band e de mid e alta banda. Aqui, ó. E aqui também eu tenho a antena do GPS. Olha aí, para vocês verem. Também faz a parte de antena do GPS. Vamos começar por ela, a antena superior do GPS. O sinal de antena transmitido e recebido do GPS passa por um duplexer que vai separar as bandas. Aí eu vou ter aqui, o que for alta banda vem para cá, o que for o sinal de GPS vem para cá. Aí eu tenho um filtro, eu tenho aqui o RX, tem um outro filtro, tem um amplificador do GPS, tem um outro filtro, que é um filtro SAL, Surface Acoustic Wave, e vai ligar no transceiver de RF, chamado RF-IN, GLONASS RF-IN. Então os dados do GPS vão passar por todos esses componentes, filtros, indutores, e aqui eu tenho capacitores, amplificadores. Lembrando, quando estamos falando de sinal eletromagnético, os componentes como indutor, capacitor, têm um comportamento totalmente diferente do que em contínuo. Então fique atento a isso. Um pouco mais sobre os filtros. Nós temos aqui vários filtros passivos. O que são filtros passivos? São filtros com componentes convencionais. Indutor, resistor, capacitor. Então aqui eu posso ter vários componentes, filtros RC, LC, RLC. Esse símbolo aqui equivale a um filtro passa-faixa. Então eu tenho aqui filtros passa-faixa. O que é um filtro passa-faixa? É aquele filtro dimensionado, sintonizado para passar somente uma faixa de frequência. Obviamente, ele está sintonizado para sair um sinal de transmissão e não cortar esse sinal de transmissão na faixa de frequência da banda 13. Então aqui esse filtro está sintonizado para a faixa de frequência da banda 13. Vai permitir a passagem da banda 13 e da banda 12 o superior. Então aqui eu tenho dois filtros sintonizados com faixas diferentes. Aqui vai passar uma faixa da banda 12, aqui vai passar uma faixa de frequência da banda 13. As frequências diferentes, isso ele vai atenuar, tá ok? Então esse aqui é um filtro passivo, não é um filtro ativo, que vai estar sintonizado para a banda 12 e de baixo para a banda 13. E eu tenho vários filtros passa-faixa. Filtro passa-faixa, filtro passa-faixa, filtro passa-faixa, filtros passa-faixa, filtros passa-faixa, todos aqui. Aqui eu tenho um filtro diferente, aqui, ó. Aqui eu tenho um filtro de corte. Então a simbologia do filtro vai determinar se ele é passa-faixa, passa alta, passa baixa, se ele é corta-faixa. Aqui eu tenho um filtro corta-faixa. Ele vai cortar a faixa de frequência. Vamos falar um pouco mais sobre os filtros, sobre os símbolos aqui. Por exemplo, aqui ó, é um símbolo de um amplificador. Aqui também é um símbolo de um amplificador em cascata, comum nos PAs, PA módulo. E vamos ver mais algum outro símbolo diferente aqui. Então aqui é o símbolo de amplificador, filtro, amplificador, chaveador, corta-faixa, passa-faixa, passa-faixa, amplificador. Não tem símbolos diferentes. Vamos então falar um pouco sobre os filtros. No nosso material de apoio, nós colocamos aí algumas simbologias em relação aos símbolos. Então aqui eu tenho o símbolo dos filtros passa-faixa, onde eu posso ver a simbologia aqui, ó. Então esse retângulo aqui, ó, é o símbolo básico do filtro. E aqui eu posso ter aqui R, C, LC, depende. Vou mostrar também os componentes, a forma de ligar os componentes para fazerem os filtros. Aqui eu tenho o fluxograma do corte. Então, por exemplo, esse aqui ó,
é um filtro passa baixa. Vai deixar passar baixas frequências. Então ele vai atenuar em decibéis aqui, ó. A frequência baixa passa, a frequência alta ele vai atenuar. Aqui eu tenho filtro passa alta. A frequência alta vai passar, a frequência baixa ele dá um corte de menos 60 dB, tá? Então aqui eu tenho filtro passa faixa, onde vai passar somente uma faixa de frequência, entre a frequência 1 e a frequência 2. Outras frequências ele vai atenuar o sinal. E aqui eu tenho o filtro corta faixa, que ele vai rejeitar essa faixa de frequência. Então a gente consegue ver e estudar um pouco mais sobre os filtros. Continuando aqui, nós também agora temos aí a mesma parte que falamos lá, mas agora com os componentes. Esse aqui é um filtro RC, onde eu tenho o sinal de entrada e o sinal de saída no load. Então aqui eu tenho um resistor e um capacitor, formando um filtro RC. E aqui o gráfico do filtro passa baixa, para passar somente baixa frequência. Bem, aqui embaixo eu tenho um filtro com resistor e indutor, passa alta frequência. Então aqui eu tenho o sinal de entrada, aqui eu tenho o sinal de saída, e aqui eu tenho o gráfico. E aqui eu uso um filtro RL, resistor e indutor. Lembrando, aqui estamos falando de corrente alternada, o comportamento dos componentes é diferente. Então aqui, ó, eu tenho aqui agora um filtro passa-faixa, onde vão passar uma faixa de frequência entre a frequência F1 e a frequência F2. Aqui eu tenho um resistor, um indutor e um capacitor. Esses três componentes estão sintonizados para deixar passar uma faixa determinada de frequência. Alterando os valores dele, eu posso selecionar aqui qual frequência eu quero deixar passar. Nós vamos colocar no material de apoio também a fórmula para calcular a reatância indutiva e a reatância capacitiva desses componentes em alternada. Lembrando, um resistor em alternada é um resistor. Já um indutor tem uma reatância indutiva e um capacitor tem uma reatância capacitiva. O comportamento é diferente, ok? O indutor atrasa a corrente e o capacitor atrasa a tensão. E essa combinação desses três componentes vão sintonizar num filtro. Eu vou ter uma impedância e o ganho vai variar de acordo com a frequência que entrar. Eu vou deixar passar uma faixa de frequência e não vou atenuá-la. Essa faixa de frequência passa, outras faixas serão atenuadas. Então vamos lá continuar com o nosso curso. Então agora vamos falar um pouco sobre a parte de Bluetooth e Wi-Fi de RF. Eu também tenho as antenas de Bluetooth e Wi-Fi. Essas antenas vão transmitir e captar sinais de Wi-Fi e Bluetooth. Eu vou ter um duplex e vou ter um circuito integrado que vai fazer três coisas: Bluetooth, Wi-Fi e também FM. O FM, a antena do FM vai ser o próprio conector do fone de ouvido. Quando você conecta o conector do fone de ouvido no Boom Mic, ali já vai ser a antena, que eu vou ter um filtro de antena LNA, Low Noise Amplifier, e esse filtro vai purificar o sinal, amplificar o sinal e vai mandar o sinal de rádio da antena para o processador de RF, Bluetooth, Wi-Fi e FM. Aí eu vou ter aqui as saídas que vai ligar no processador. Eu tenho também a antena do NFC, Near Field Communicator. E essa antena aqui vai captar o sinal e transmitir do NFC e vai ligar para o CI do NFC, que é o SE-N81RRX. Aí eu vou ter o barramento de controle e 2C do NFC pelo processador. Bem, continuando então nossa análise, já que falamos um pouco do RF, no diagramas em blocos também eu tenho a parte dos sensores. Aqui eu tenho o sensor de proximidade, o sensor de luz, o acelerômetro, o giroscópio, sensor de pressão, sensor magnético, o hub, o fingerprint, o sensor Hall. Então todos esses sensores aqui, ó, vão ser gerenciados por um barramento I2C, I2C1 e I2C2. E eles vão comunicar com a CPU. Aqui é a nossa CPU, é o nosso cérebro, é a nossa main CPU. Então eu tenho a CPU principal, chamada Exynos 785, que é chamado bloco AP. Eu tenho a CPU de RF, que vai gerenciar toda a parte de RF celular, 2G, 3G, 4G. Eu tenho também o processador de Bluetooth, Wi-Fi, FM. Eu tenho o CI do NFC, o MST. Eu tenho sensores que vão ser gerenciados e controlados pelo barramento 2C e vão comunicar com a CPU. Todos esses blocos aqui vão comunicar diretamente com a CPU. No caso aqui eu tenho a parte do Power Manager. E eu tenho outros CIs também, amplificador de campainha, circuito de energização,
Power Manager, gerenciador de carga, gerenciador do OTG. Eu tenho driver do módulo flash. E eu tenho outras partes aqui, os drivers do display, memórias do display, alimentação do display. Então esse é o nosso diagrama em blocos do nosso Samsung A730F.